Amados, Deus, quando trata a sua palavra e nos ensina a respeito de uma igreja, de um povo que foi chamado para dar água ao sedento, para abençoar aquele que está vivenciando uma vida sedenta, seca, uma vida de morta, uma vida destruída, uma vida sem graça. Nós fomos chamados para ser provedor de água às pessoas. Nós somos chamados para dar água para aquele que está ferido, abatido. Água, pela palavra de Deus, nos tem muito significado. O significado de água fala sobre refrigério. Água fala sobre limpeza. Água fala sobre transformação. Água fala sobre cura. Quando nós vemos Deus falando e dando ordem através de profetas, por exemplo, para que ele mergulhe no rio, durante 7 mergulhos, Naamã, para que ele possa ser curado daquela lepra. As águas do Senhor são águas curadoras. Águas, fala-se de prosperidade. Água, na palavra de Deus, ela fala-se sobre multiplicação. A água na palavra de Deus fala-se de libertação. A água na palavra de Deus fala-se de livramento. A água na palavra de Deus fala-se de proteção. Fala-se de aniquilar os inimigos. Como assim, pastor? Estou falando que água protege, água transforma, água restaura. A Bíblia diz que quando Moisés é chamado por Deus, e aqui é a revelação que Deus tem para mim e para a sua vida, que eu e você fomos chamados para dar água ao sedento, e você fomos chamados para fazer a diferença na vida de pessoas. Moisés, ele simplesmente, havia um decreto, uma lei, uma ordem, né? Uma ordem maldita dos egípcios, de Faraó, para que aquele que nascesse menino fosse então lançado sobre o rio, fosse morto. Todos os meninos não podiam nascer, só mesmo as meninas. Por que havia essa ordem? Porque a palavra já sabia que através de uma mulher haveria de nascer da semente da mulher um homem que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E esse homem chamaria-se Jesus Cristo de Nazaré. Não era uma mulher que ia esmagar, mas sim um homem, um varão. E então a ordem era que todos os varões fossem destruídos, fossem mortos. Não sabia em que momento haveria de se manifestar o nascimento de Jesus. Mas a Bíblia assim ainda vai falar no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, quando então o Espírito Santo escolhe Maria e gera em Maria aquele que haveria de salvar o mundo, a humanidade. Quem era ele? Era Jesus, a fonte de águas vivas. Quem era ele? Era o pão da vida que estava sendo gerado dentro de Maria. E também aconteceu a perseguição, quando Herodes manda perseguir Maria e José. E por onde eles iam, eles criavam armadilhas e situações para os tentar parar, para os tentar destruir, para os tentar fazer com que não cumprisse a palavra, dizendo: vamos matar esse menino. Esse menino não pode crescer, esse menino não pode aparecer, então mate os meninos, matem os homens, para que não nasça aquele que há de destruir a serpente. Quer dizer, há uma guerra o tempo todo para que Jesus não pudesse nascer e vir à terra, porque já sabiam que a profecia havia de cumprir, que se nascesse o menino, aquele Jesus, a qual havia de esmagar a cabeça de serpente, então o diabo estaria destruído, o faraó estaria destruído, o reino do mal estaria aniquilado. E eu vou dizer uma coisa: não há ninguém quem possa intentar contra o nosso Deus, não há ninguém quem possa parar o nosso Senhor, ainda que criam ciladas, ainda que criam armadilhas. Aquele que é a promessa, aquele que tem promessa, ninguém pode parar o prometido de Deus. Ninguém pode parar o prometido de Deus. O que significa isso? Aqui é um povo prometido, há um povo na minha frente que tem promessa. Aqui tem um povo escolhido, eleito. E o Senhor manda dizer para você: se Deus prometeu para você, ainda que tentam criar projetos para te parar, ainda que criam ciladas para te destruir, ainda que tentam intentar situações que você está dizendo: pastor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, eu posso sentir a presença de Deus tocando em você aí. Deus está dizendo: ainda que se levante Herodes, ainda que se levante Faraó, ainda que ordens sejam dadas no mundo espiritual, no governo em que vivemos, ainda que STFs decretam leis contra o teu povo, ninguém pode parar o prometido de Deus.
Não pode. Tem alguém prometido de Deus? Levanta a mão aí. Se você chegou agora, diz, nunca cheguei numa igreja evangélica, nunca pisei num culto, nunca nem ouvi, que é isso? Eu vou dizer uma coisa, você é prometido de Deus. Deus te trouxe aqui, mas eu vim aqui para ver a apresentação da Melissa. Não, você só está aqui porque Deus permitiu que você estivesse. Você só está aqui porque Deus te trouxe nesse lugar. Quando eu e você compreende isso, a gente precisa entender que há uma guerra contínua para que pare o prometido, para que destrua ele. A Bíblia diz que Moisés, quando ele nasce, já quando gerado no ventre da mãe, ele foi ocultado, escondido, apertado naquele ventre como em faixas. Aquela mãe fazendo com que não tivesse grávida. Imagina ela com 8 meses, 9 meses enfaixada, dizendo a alguém, ela não está grávida. Tentando fazer de tudo para proteger, correndo o risco daquela criança nem nascer. De tanto sacrifício e luta, antes de nascer já havia guerra. Antes de você ser gerado, o diabo já não queria que você fosse gerado. Porque haveria de nascer um prometido. Haveria de nascer um libertador de Israel. Haveria de nascer aquele que haveria de trazer diferença e levar água ao sedento. Haveria de nascer aquele que faria diferença na vida das pessoas. Moisés agora perseguido antes mesmo de nascer. Agora quando nasce, diz a Bíblia que ele é uma criança muito linda. Que ele era uma criança muito bela. E a mãe ainda se desespera mais ainda pela beleza da criança. Imagina o sentimento de uma mãe pegando uma criança, um filho, gerando na sua gestação, tendo um sentimento. Por isso que o sentimento de mãe, ele é diferente com o do pai. E a Bíblia compara isso. Pode a mãe se esquecer do filho que mama? Ela não fala pode o pai se esquecer. Ela fala pode a mãe se esquecer do filho que mama? Quer dizer, porque a mãe, na sua gestação, enquanto o homem está pensando em outra coisa, a mãe está sentindo o movimento da criança. A mãe está gerando, ela está tendo uma sensação completamente diferente que o homem não tem. E aí o Senhor coloca nesse patamar de mãe, dizendo, ainda que a mãe se esqueça do filho que gerou, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Porque você e eu temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E olha que tremendo, Moisés, essa mãe agora, vivenciando esse sentimento misto, sabendo da perseguição e da luta, sabendo da dificuldade, dizendo, meu Deus, se meu filho ficar aqui, ele vai ser morto. Ele é menino, ele é diferenciado, ele é bonito, ele é abençoado. O que eu faço? E então ela prepara um cesto de junco, betuma ele, faz um barquinho e coloca a criança naquele cesto e lança o seu filho sobre as águas. Imagina o sentimento daquela mãe ter que abrir mão e lançar a sua criança, o seu filho, o seu sentimento, o seu sonho. E dizer, meu Deus, e agora, Senhor? Mas o Senhor, Ele coloca no meu coração que tudo aquilo que nós plantamos e aquilo que nós colhemos, aquela criança agora é lançada sobre as águas, e essas águas é literalmente o Senhor. O Deus manda dizer para você e para mim as situações que eu e você estamos sem saber o que fazer, como pai, como mãe, como profissional, como empresário, como alguém que anseia, que precisa de uma solução, e às vezes a gente fala, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, meu Deus, como eu vou sair dessa situação? Deus manda dizer para você, lance sobre o rio de Deus hoje toda a sua responsabilidade, o seu temor, o seu anseio, a sua preocupação. Escute, é engraçado que 1 Pedro 5 diz, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, mas nesse rio de Deus você não vai lançar a sua ansiedade. Deus diz, você vai lançar os teus sonhos também sobre o rio de Deus, você vai lançar também os seus projetos sobre o rio de Deus, você vai lançar também o seu pão sobre as águas, você vai levar a sua provisão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, diz o Senhor. Deus manda dizer para você e para mim hoje, nós tentamos solucionar algumas coisas, mas tem coisas que tem que sair do nosso controle, tem coisa que tem que sair das nossas mãos, tem coisas que tem que nos abrir mão e dizer para quem? Não é para qualquer um, não é em qualquer lugar.
Tu não vai lançar sobre o deserto, tu não vai lançar sobre a terra seca, tu vai lançar sobre o rio de Deus hoje os teus planos. Aquela mãe então lança, ela entrega o seu filho, e ela coloca toda a sua confiança. Eu imagino o sentimento dela de lançar e de agora clamar a Deus: por favor, Pai, por favor, guarde ele, que ele seja de cuidado, que ele seja protegido, que alguém possa o adotar, que alguém possa o guardar, que alguém possa o proteger. Interessante é que quando Moisés é lançado sobre as águas, a Bíblia diz que agora Moisés é encontrado pela filha de Faraó, que está à beira do rio. E ela encontra aquela criança e se afeiçoa e olha aquela criança linda e tem um sentimento de amor, de adoção, de cuidado. Porque a ordem de Faraó era que os meninos fossem lançados nos rios, não em cestos, eram para ser mortos. E aquela filha estava lá, talvez passava-se os corpos boiando, ela nem talvez ficasse ali perto, dizer: não, eu vou ficar aqui. Mas ela estava ali, de repente ela encontra aquele cesto, aquela criança, e ela adota, ela traz para dentro de casa, dentro do palácio, e começa a cuidar daquele menino, a qual o seu nome Moisés, que na tradução pode ser como o extraído, alguns tirado da água, mas extraído é muito mais profundo. Tirado simplesmente sai da água, mas extraído significa que há algo, que é uma essência plena dentro de nós, a ser extraída, algo mais precioso, algo que de verdade nós não só tiramos, mas que nós encontramos na profundidade. Deus quer extrair de você talentos, Deus quer extrair de você dons, Deus quer extrair de você coisas que você e eu não imaginamos. Mas entenda, aquele que foi lançado sobre as águas agora é extraído, e a sua essência é ser aquele que vai manar água para aquele que está no deserto, é aquele que vai ser o provedor nas águas, é aquele que vai cuidar do povo e através da água vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Moisés agora é cuidado, e a Bíblia diz que ele fica 40 anos. 40 anos na casa de Faraó. Uma semana não. Só que ainda ali dentro havia uma perseguição, porque dentro dele, irmãos, imagina, ele nasceu, recém-nascido, 3 meses, ele é lançado. Diz a Bíblia que pela fé ele sabia que não pertencia àquele lugar. Ele sabia que o lugar dele não era o palácio de Faraó, que não era o conforto de Faraó, mas que dentro dele corria um sangue hebreu, um sangue escolhido, um sangue de um prometido, aquele que sabia, dizendo: meu lugar não é esse. Eu vou dizer, tem pessoas que estão vivendo como no palácio de Faraó há tanto tempo, mas dentro de você é uma marca dizendo: eu tenho algo melhor para você, eu tenho uma promessa maior para a sua vida, eu tenho algo mais pleno para a sua história. Às vezes eu e você estamos vivendo até tudo confortável, mas Deus está dizendo: não é o conforto que vai te trazer a segurança. Há pessoas que estão no conforto, mas estão inseguras. Mas há pessoas que estão no deserto e estão seguras por Deus. O Faraó entende isso, e agora o Faraó diz: eu não posso ficar mais aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele sai, e ele vai viver lá atrás do deserto, escondido mais de 40 anos nas terras de Midian. Ele vai para aquele lugar, e a Bíblia diz que agora, no livro de Êxodo, capítulo 2, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso. Você pode dizer glória a Deus? Eu acho que é Êxodo 2. Êxodo 2, abre aí comigo aí, por favor. Êxodo 2, verso 15. Êxodo 2,15. E de fato, Faraó tomou conhecimento de que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu junto a um poço. Junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho do seu pai. Então alguns pastores chegaram e expulsaram de lá,
pegaram as meninas lá, o povo, as mulheres que estavam lá com o seu rebanho, e disseram: sai daqui, vocês não vão pegar água nenhuma. Então os pastores chegaram e expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças, e tirou águas para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para o seu pai Reuel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, e depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde ele está? Onde está ele? Perguntou o pai. Por que deixaram lá? Convidem para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou a sua filha Zípora, e que, casando a Moisés, mais tarde deu à luz ao menino, a quem Moisés chamou o nome de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Preste atenção. Moisés, ele sai fugido de Faraó, e de repente ele defende aquelas mulheres de saqueadores, tido aqui como pastores que estavam lutando cada um pelo seu interesse. Ele luta contra eles e entrega de beber aquelas mulheres, saciando a sede delas. E elas ficam perplexas, impactadas, dizendo: olha, por que vocês chegaram cedo? O pai disse: é porque um homem assim, um homem egípcio, ele me protegeu, nos protegeu, guardou nós e nos deu de beber os nossos animais. Perceba uma coisa: aquele que foi plantado na água agora continua dando água a quem tem sede. Aquele que foi extraído da água agora tem essência de alimentar e saciar aonde ele passa. Não importa a condição que ele esteja, aquilo que foi plantado nele agora é o que ele tem para dar, para gerar, porque a sua mãe plantou no rio, e agora só mesmo aquele que está no rio, ele pode saciar a sede de quem está necessitando. Diz ela, ele fez o quê? Ele nos deu água de beber a nós e ao nosso rebanho. Deus está dizendo: aquilo que parecia ser luta, provação, adversidade, por algum motivo você foi lançado no rio e dizer: meu Deus, eu vou morrer. Não, Deus está dizendo: a partir de hoje você vai ser o rio de Deus aonde você passar. Você vai ser o instrumento a saciar a quem tem sede. Você vai ser o instrumento a alimentar a quem precisa. Você vai ser o canal de Deus aonde você pisar. Talvez você diz: meu Deus, eu não posso oferecer, eu não tenho nada. Eu vou dizer: você só dê aquilo que você dá, aquilo que você tem. E Deus está dizendo: eu faço rios poderosos flui dentro do seu interior, diz o Senhor dos Exércitos. Há um manancial de águas vivas. Em Isaías 44, que nós lemos aqui: porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus está dizendo: eu estou te chamando para dar água a quem é sedento. Eu estou te levantando como Moisés. Eu estou te chamando como um libertador. Eu estou te chamando para lavar quem está sujo. Eu estou te chamando para limpar aquele que está encardido. Eu estou te chamando para saciar aquele que está ferido, abatido, sujo, encardido. Eu estou te chamando para fazer as minhas águas serem restauradoras sobre essas pessoas. Aquele Moisés que pensava: por que aconteceu tudo isso? Deus estava trabalhando nele para que ele fosse um grande instrumento de saciar quem realmente precisava. Moisés agora fica 40 anos na terra de Midian, escondido atrás do deserto, apacentando os pastores do seu sogro, Jetro. Nem era ele não tinha nada na sua concepção. Ele não era ninguém na sua maneira de enxergar. Ele era alguém fugitivo. Ele era alguém numa terra alheia, alguém que: eu estou num lugar que não é meu, eu não sou daqui. Deus está dizendo para você: você não é daqui. Sua terra não é essa. Você não está aqui para você viver e lutar por essa terra. Às vezes a gente se envolve tanto com essa terra que a gente se esquece de onde a gente é de verdade. Você lembra o testemunho do pastor quando foi trabalhar numa empresa de segurança e fazendo investigação numa empresa de quem estava roubando, que eu esqueci que eu estava lá fazendo, daqui a pouco estava trabalhando achando que era aquilo que era a minha profissão. Eu tive que infiltrar no meio dos profissionais para tentar fazer investigação de quem estava acontecendo lá dentro. No final das contas eu me envolvi tanto que eu achei que eu era profissional, eu esqueci que eu estava lá para fazer segurança.
Às vezes nós estamos aqui neste mundo natural, tão preocupado com a empresa, com o trabalho, com a ansiedade, com não sei o quê, com isso, com aquilo, que a gente esquece que o nosso lugar é os céus, é a terra prometida. Moisés sabia dentro dele que o lugar dele não era o palácio de Faraó. Sabe o que Deus manda dizer para mim e para você? Pare de se perder com o palácio. Para de se envolver com o palácio. O palácio traz conforto, o palácio traz prazeres, o palácio faz a minha vontade ser exaltada. O palácio faz eu ficar tranquilo, seguro. Mas o palácio me faz conviver com o Faraó como se fosse meu amigo. Sabe quem é Faraó na Bíblia? É a tipologia de Satanás. Tem gente vivendo como diabo, satisfeito e dizendo, está tudo certo, eu não estou tendo problema, financeiramente está tudo certo, emocionalmente está bom, eu estou dando risada, eu estou curtindo, eu não tenho tempo para ir para a igreja, o negócio aqui é o palácio. Mas Moisés sabia que o lugar dele não era o palácio. Que o lugar dele era no deserto. Porque é no deserto que as pessoas estão carentes de água. É no deserto que as pessoas precisam de água. Deus te chamou para dar água ao sedento. E se você quer dar água ao sedento, o que você está fazendo no lugar? Beirando ao sai, a caixa d'água, ao poço. Deus te chamou para o deserto, porque é lá que Ele vai fazer você brilhar a glória dEle. Moisés, entendendo o chamado de Deus, Deus agora chama ele, escolhe, vem cá, Moisés. Eu estou vendo a tua história e sei quem é você, porque você é um prometido. Lembra você lá atrás? Ele disse, imagina, ele criança, ele não viu ninguém, ele não ficou até os 18 com a mãe. Recém-nascido, ele é lançado no rio, mas dentro dele, latente, ele dizia, o meu lugar não é o Faraó, o meu lugar não é o palácio, o meu lugar não é ficar no meio dos egípcios, eu não sou egípcio, meu sangue não é egípcio, meu sangue não é carnal. Eu tenho uma promessa na minha vida, eu sinto isso, eu não fui chamado para ficar aqui no conforto, eu não fui chamado para ser só me satisfazer ou fazer a minha vontade, eu fui chamado para fazer a vontade do meu Pai, a quem me enviou, eu fui chamado para libertar pessoas que estão cativas. E onde ele sai, ele vai saciando, ele vai abençoando, ele vai dando água para quem precisa. E agora Deus chama ele e diz, Moisés, escute, sou eu o Senhor. Quando Deus chama ele, Deus começa a falar com ele. E aí a Bíblia diz que ele vai andando e vai se aproximando e Deus fala, eu quero escolher você. E de repente ele começa a ver uma sarça pegando fogo. E ele olhando um arbusto, uma sarça, aquilo pegando fogo, ele... Engraçado que ele não está consumindo. Deixa eu me aproximar mais. Quando ele vai chegando perto, o Senhor diz, tira a sandália dos teus pés, Moisés. Porque o lugar que tu pisa santo és. E ele vai querer se aproximar mais, porque ele quer ver aquilo de perto, ele não está entendendo nada, porque que não pega, aquele fogo não consumia. E ele olhando para aquilo, e ele diz, meu Deus, que negócio é esse? Aí o Senhor diz, para aí, Moisés, você não pode se aproximar tanto assim. Ouça a minha voz, Moisés. Moisés, eu estou te elegendo, não de agora, mas desde o ventre da sua mãe, como um prometido, para que você venha libertar um povo que está cativo. Diz, Senhor, como assim? Senhor, eu não sei falar. Diz, calma, eu vou te usar, eu sou o Senhor. Quem é que você vai dizer o quê? Ele começa a colocar um monte de justificativas e dizer, Deus, mas por que o Senhor me escolheu? Talvez você não está entendendo, mas Deus escolheu você para libertar na sua casa, a sua família, a sua descendência, a tua parentela. E você diz, mas Senhor, justo eu, Senhor, rejeitado, o jogado, o perdido. Deus está dizendo, não é você, porque eu estou lançando água dentro de você. Há um rio que flui dentro de você. E só pode dar água quem tem rio. Só pode dar água quem tem minha presença. Só pode dar água quem está cheio dela. Abra a sua mão assim, levante ela. Receba o rio de Deus sobre a sua vida. Deus vai usar você. Simples, porque Ele te escolheu. Moisés, então agora, Senhor, mas como? Eu vou dizer o que para Faraó? Senhor, você sabe o que é Faraó? Eu vou te apresentar, eu vou te contar. Eu posso falar de Faraó? Pode? Posso. Eu fiquei 40 anos lá, Senhor. Senhor, eu conheço tudo que Faraó tem, eu conheço o poder dele. Pensa num cara poderoso. Por que Deus deixou ele 40 anos para ver Faraó? Conviver com Faraó. Conhecer Faraó. Para ele ver que Faraó era realmente muito poderoso. Diga, Deus deixou Moisés
40 anos para descobrir o poder de Faraó. Porque ele falava, Faraó praticamente invencível. É isso, Moisés? É. O cara é forte. Aí Deus falou para ele, fala assim, você vai saber quem é forte agora. Deus nos deixa ver muralhas para que a gente veja que elas são grandes. Porque depois que a gente vê ela por terra, você vai dizer, eu achei que ela era grande, agora eu descobri quem grande é. Deus deixa a gente se engravidar para a gente saber quem Ele é grande. Deus deixa lutas passar para a gente saber quem Ele é grande. Deus deixa desertos vir para a gente saber quem é que cuida no deserto. Deus deixa eu ver provações para mim saber no final e dizer, Ele era grande. Eu achei que era grande. Elevo os meus olhos para os montes e digo, de onde me virá o socorro? As montanhas são grandes, são, mas o Senhor diz, eu sou maior que elas. Eu sou maior do que elas. Aleluia! Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, e eu digo, de onde me virá o socorro? Quando a gente olha para o monte, a gente questiona, como que eu vou vencer ele? Quando eleva os meus olhos para o monte, me vem a pergunta, como vou resolver isso? Quando o salmista está dizendo, eleva os meus olhos para o monte, ele está dizendo, eu estou vendo só problema. E quando a gente vê problema, vem a questão, a pergunta, dizendo, como eu vou resolver essa dívida? Como eu vou sair desse problema? Como eu vou receber cura? Como eu vou ser próspero? Como eu vou sair dessa situação? É insolúvel, é impossível. Ele é grande, Faraó é gigante, ele tem arma, ele tem bomba, ele tem exército, ele manda no deserto, ele conhece tudo. Deus está dizendo, eu sou Deus poderoso que estou acima de todo esse problema que você achou que era grande. Ele é grande porque você está olhando para o monte. Mas o salmista disse, aonde me virá? O meu socorro vem do Senhor, que não fez os montes, mas fez os céus e a terra. Os céus e a terra. Os céus e a terra. Quem é maior? Os montes ou os céus e a terra? Quem é maior? O problema está na minha visão. E quando Deus permite, e quando eu e você se encontram sem saída, Moisés diz, Senhor, mas ele é Faraó. Aí o Senhor diga para ele que o eu sou te enviou. E se prepara, Moisés, porque tu és aquele que foi extraído. Tu fez extraído para levar água ao sedento. Porque nesse deserto, os 3 milhões de pessoas que você vai cuidar, não vai faltar água para ele nem um dia da vida deles. Não vai faltar água que vai livrar. Não vai faltar água que vai saciar. Não vai faltar água que vai restaurar. Não vai faltar água que vai curar. Como assim? Tu vai fazer a água brotar da rocha, porque eu sou a rocha. Eu sou a água. Eu sou a provisão. Eu sou o sustento. Eu sou o alimento. Eu sou a cura. Escute, é as águas que vai abrir para passar o povo, é as águas que vai matar o povo, é as águas que vai curar o povo. Aleluia! Quando Moisés vai viver no deserto por promessa de Deus, o povo questiona Moisés por muitas vezes. É aqui que Deus fez para nos tirar do deserto para morrer de sede. É nessas águas que Deus permitiu eu sair do deserto, amolecer o coração de Faraó e morrer na praia. Quantos já ouviram a expressão morrer na praia? Quantos já ouviram a expressão morrer na praia? Está lá em Êxodo essa expressão. Deus me faz eu ficar 40 anos no deserto para mim vir morrer na praia. Era melhor ter ficado lá. Deus está dizendo, Moisés, para diante do mar, diga diante das águas. Montanha, diga montanha. Montanha. Faraó, frente a águas. Para onde você vai, Moisés? Senhor, não sei.
Você esqueceu de onde eu te tirei? Tu vai voltar para onde eu coloquei você. As águas que eu livrei você, as águas que eu vou livrar esse povo. É nas águas que eu te chamei para saciar o poço das meninas que estavam sedentas, dos pastores que queriam roubar. É as águas que eu quero abrir para que este povo passe. Não tenha medo. Você vai ser usado naquilo que eu te coloquei que parecia ser problema. Aquilo que parecia ser a sua morte é exatamente onde vai ser o seu livramento, diz o Senhor. Estou entendendo. Então para lá não posso ir, nem para cá. Não, você volte para a sua essência. Para as águas. Não é das águas que você foi tirado, distraído? Então volte para a sua essência. A Bíblia diz que quando ele então dá ordem, o Senhor diz, diga ao meu povo que marchem. E aquelas águas se abrem como um grande muro, aí onde eles passam a seco. As mesmas águas que Deus nos chamou, é águas que saciava a sede de quem estava com sede, mas também as águas de livramento e proteção para o povo de Deus. As águas de Deus estão se abrindo hoje e está dizendo, filha, filho, as minhas águas não só te refrigeram, as minhas águas não só te purificam, as minhas águas não só te lavam, mas as minhas águas te livram, diz o Senhor dos Exércitos. Pode passar, porque as águas que te livram também são as águas que matam os teus inimigos. O Senhor diz, Moisés, agora dá ordem para que as águas se fechem, porque os egípcios vão morrer afogados nelas. Aquelas águas se fecham e mata-se todos os egípcios. E o povo continua agora no meio de um deserto, do outro lado da terra prometida, sentindo a terra prometida. Durante 3 dias, os primeiros minutos, eles começam a plantar a bananeira, a pular e dizer, meu Deus, esse Deus é grande. Que coisa tremenda, eu nunca vi o mar se abrir assim. Eu nunca vi um negócio desse. Imagina eles saindo andando, olhando para o mar, impactado, o mar fechando, vendo os egípcios mortos. E Moisés diz, vamos percorrer, vamos andar. E eles vão andando e de repente eles começam algumas caminhadas. Ó, Moisés, meu pé está doendo. Estou com dor aqui na junta. Está me dando sede, Moisés. Moisés, continua. Deus manda a gente continuar. 2º dia, Moisés, eu estou com sede. 3º dia, o povo começa a já reclamar e dizer, Moisés, Deus tirou a gente lá do deserto para morrer de sede aqui. Ele disse, você não está entendendo de onde eu fui tirado. Eu fui chamado para saciar quem tem sede. E eu estou levando a vocês as águas de Mara, porque quem foi chamado para ser água, também é remédio para aquele que precisa ser curado. Vocês precisam beber. E quando eles começaram a beber das águas de Mara, diz que eles bebiam e começaram a beber e cuspir aquela água. E dizer, que negócio é esse, amargo, ruim? Mas Deus precisava tratar o processo de cura sobre eles. Agora a água não era para ser tão doce. Alguém já tomou aqui algum remédio que é amargo, não? Já? E o que é amargo? É porque é o quê? É suco? É o quê? Acabei de falar, o que era? O remédio? Dói às vezes, irmão? Quantos já tomaram uma bezetacil aqui, irmãos? Não precisa chorar, tá gente chorando já aqui. Eu pensei que era o... Deus, que tremendo. O que foi? Não, é a dor da bezetacil, é assim. Eu lembro que meu pai mandava da bezetacil na gente. Ralei o cotovelo, vai dar bezetacil nas crianças. Dente caiu, toma bezetacil. Quantos passaram por esse processo de luta no deserto? Meu Deus, irmãos. Aí quando a gente começamos a crescer, meu pai levava, a gente sentava na cadeira, a gente grudava na cadeira e via com a cadeira colada. Vinha 3, 4, 5 médicos, e não estou brincando, irmãos. Meu irmão sempre foi muito grande, os 2 gêmeos. Era uma briga dentro do consultório para ver quem conseguia tirar para poder aplicar a injeção. É uma contenda, irmãos. Aí a gente segurava na porta e não, mas não estou brincando. Minha mãe está aqui, ela sabe disso. E meu pai adorava passar por isso, porque toda vez ele queria levar a gente para dar uma bezetacil, não é possível. Era uma coisa absurda. Imagina a gente, era uma coisa horrível. Aí chegou uma época, tinha um médico amigo do meu pai, doutor Sérgio, que ele fazia? Até não aconselhava muita gente a fazer isso. Ele pegava a bezetacil, puxava a bezetacil, e depois da bezetacil ele puxava um pouco de xolocaína, que é um anestésico. Ele dizia, eu prometo que não vai doer. Sempre relaxe bem a perna, que o segredo para não doer a injeção muscular, intramuscular, é você relaxar.
E aí você aplica, não dói. Aí ele vinha, aplicava e falou assim, se doer, você pode bater em mim aqui. Aí ele dava aquela picadinha e falou, só a picada, você não vai sentir nada. Daqui a pouco, eu falei, nossa, não é que o médico tem razão, não dói mesmo. Aí, durante muito tempo, a gente ia lá com o Dr. Sérgio tomar a bezetacil dessa forma. Falei, que bezetacil boa essa aí, né? Aí, passado agora grande um tempo, eu esqueci que tinha xilocaína. Aí eu fui com a pastora, fui tomar injeção, foi tomar o quê? Bezetacil. A médica falou, toma bezetacil. Falei, amor, eu lembro que o doutor falava, só relaxar a perna. Falei, presta atenção, depois você vai tomar. Aí a mulher, pode abaixar a calça aí. Depois não. Presta atenção, vou relaxar, relaxa. Ela aplicou a agulha. Ai, para, ai. Não, eu nem comecei, senhor. Vai, pelo amor de Deus, para, ai. Para doer, queimar um ferro quente, não sei que desgraça é essa, para. Eu vou embora, eu falei, não consigo andar. Ela falou, não era só relaxar, eu falei, mas não estou conseguindo relaxar mais. Eu esqueci que ele colocava xilocaína, eu achei que tinha relaxado a perna, eu falei, meu... Aí a pastora falou, você vai tomar bezetacil, ela, doutor, me perdoa, eu tenho alergia. Eu falei, você já tomou bezetacil? Ela falou, nunca. Como é que você tem alergia de uma coisa que você nunca tomou? Eu sei. Quando você tem alergia da bezetacil, irmãos? Eu, a partir de agora, eu percebi que eu tenho alergia. Eu fiquei sem andar 3, você pode ser alérgico, isso, fiquei travado. Misericórdia, irmãos. E realmente, às vezes essa bezetacil, ela tira a dor do dente, porque ela vai para cá a dor. Aquilo que eu sentia aqui não doía mais, agora era a coluna que doía. E o pior, antigamente era no glúteo, agora eles dão aqui nas costas, irmão, eu. Falei, meu Deus, que satanás é esse? Vai subir na nuca agora? É moderno. Eu falei, misericórdia, meu Deus do céu. Se eu tenho misericórdia dos enfermeiros e causadores de dores. Mas tem coisa que a gente precisa passar para evitar algo muito pior. Aquelas águas amargas era a bezetacil deles. As águas, diga águas amargas. Deus não te chamou só para dar água doce para as pessoas. Deus te chamou para abrir mar, mas Deus também te chamou para fechar mar. Deus te chamou para dar água doce, mas também te chamou para dar água de mar. Deus te levantou para curar quem está doente. Deus te chamou para restaurar quem está abatido. Deus te chamou para abençoar quem está necessitado. Mas Deus também te chamou para repreender quem precisa ser corrigido. Deus está te levantando, Moisés, como prometido, dizendo, eu te chamei para ser água para aquele que necessita, água para aquele que precisa, ser água amarga, ser remédio, ser bálsamo, ser limpeza, ser saciar ou ser refrigério, mas as águas de Deus vão usar você hoje para entrar na tua casa, porque águas de Deus estão sendo liberadas sobre a nossa vida. E eu vou dizer, o Senhor diz que essas águas, aquele que está junto ao ribeiro de água, dará fruto na estação própria, vai produzir, vai prosperar, vai ser abençoado, porque a sequidão vai sair da tua casa, vai sair da tua família, vai sair do teu casamento, vai sair das suas finanças, vai sair do seu ministério, porque é um tempo de águas de Deus poderosas sobre nós. Aleluia! Aonde nós estamos plantando os nossos filhos? Na nossa confiança ou no rio de Deus? Às vezes nós tememos entregar para Deus. Às vezes nós tememos colocar diante de Deus porque queremos ter o controle da situação. Quando fala-se de Moisés, filho, fala-se de sonhos. Os filhos são sonhos, sim ou não? Os filhos são presentes, sim ou não? Os filhos não dá para explicar. Não tem explicação
o que é ser pai e o que é ser mãe. Não dá para explicar. Eu sei como é que é, eu entendo, eu conheço, eu tenho sobrinho, eu tenho tio, eu sei. É um amor inexplicável. Você faria tudo pelo seu filho? Pela sua filha, sim ou não, moço? Filho, pode comer. Você roendo o pescoço do frango. Você gosta de pescoço de frango, pai e mãe? Adoro. Tem gente que aprendeu a gostar do pescoço. Mas é porque quer oferecer o melhor para os filhos. Eu sei que existem os Marcelos, as exceções que gostam do pescoço, literalmente. Gosta do pé de galinha. Quantos gostam de pé de galinha, irmãos? Eu não como porque se fica para trás a vida da gente, né? Tem gente que fala isso, já viu isso já? Eu falei, gente, só comer o pé ao contrário e vai jogar para frente. Tudo depende da visão, irmãos. Vira o pé para frente, ó. A vitória chega. Tá amarrado, viu, irmão? Você que está na internet, isso aí, estou brincando, tá? Em nome de Jesus. Pastor fala que pé de galinha traz sucesso na vida. Traz colágeno. Bastante. Então, amados, perceba uma coisa, a nossa visão muitas vezes nos prende a coisas que a gente fala, meu Deus, por que eu acredito, eu me prendo nisso? Porque o pai, a mãe, ele não mede esforços para o seu filho. Então, quando essa mãe pega o seu filho e lança, ele está dizendo, Deus, quem me deu o filho foi o Senhor. O Senhor é responsável por ele. Aí, às vezes, a gente quer segurar, quer sustentar, quer fazer do nosso jeito, porque o nosso filho é o nosso sonho. Digo, o nosso filho é o nosso... Alguém tem algum sonho aqui? Sonho, esquece filho agora. O filho é o sonho, sim ou não? Alguém tem um sonho? Deus está dizendo, coloque seu sonho sobre as águas hoje. O filho é o nosso melhor. O filho é o nosso Deus está dizendo, coloque o seu melhor sobre as águas hoje. O filho é o nosso tudo, sim ou não? Coloque o seu tudo sobre as águas hoje, sobre Deus hoje. A Bíblia diz, lança o seu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias, de muitos dias, o acharás, diz o Senhor. Talvez você não vê naquele momento, mas daqui a pouco você vê aquilo e dizer, o que é isso? Deus está dizendo, é porque você colocou no rio de Deus. E quem você entrega no rio de Deus agora vira fonte de água no meio do deserto. Quem você põe no rio agora vira água para quem precisa ser curado de cura, de mara. Agora quem você põe no rio, ele tem água para saciar aquele que precisa. Agora quem você põe no rio, ele faz mar se abrir para quem está preso. Agora quem você põe no rio, ele faz mar fechar para os teus inimigos. Agora quem você põe no rio, ele faz águas choverem, trazer chuva temporã e seródia. Agora quando você coloca no rio, você faz o seu filho ter a essência da presença das águas de Deus, porque dele vai fluir rios de águas vivas e vai brotar em todo tempo, um tempo certo, vai crescer, vai prosperar, porque quem tem água de Deus tem prosperidade, quem tem água de Deus tem cura, quem tem água de Deus é saciado, quem tem água de Deus não vive em seca, quem tem água de Deus é purificado, quem tem água de Deus é transformado em vinho, quem tem água de Deus é restaurado por Ele, porque as águas de Deus vão fluir aqui hoje sobre nós. Quando você e eu falamos de filho, nós falamos do nosso tudo. Diga do meu Agora você quer entender. Se o filho muda, o filho traz um marco na vida da gente, sim ou não? Traz mudança de pensamento, de atitude, transforma, de egoísmo. Tudo muda. Você fala, aquilo é meu, agora é seu, isso aqui é seu, para você, tudo por você, trabalho por você, faço por você, defendo você. Se o filho é tudo, aí a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por amor a nós.
Se o Filho é tudo, Deus pega tudo e entrega para nós. Será que Deus te ama? Você tem dúvida do amor de Deus? Deus só queria fazer comigo e com você uma analogia para entender que o Filho é meu presente, o Filho é minha vida, o Filho é meu tudo, o Filho é minha esperança, o Filho me trouxe um marco, o Filho mudou a minha história, o Filho restaurou a minha vida, o Filho fez eu parar e dizer tudo para Ele, eu morro por Ele, eu dou por Ele, mas o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Olha o amor de Deus por mim e por você, esse é o amor de Deus por nós. Ele diz: filha, filho, tu és tão amado porque eu dei o meu tudo, eu dei a minha vida, eu dei o tudo para te amar, porque eu creio que você será o meu filho aqui na terra, diz o Senhor. Talvez a gente entenda um pouco mais do que é o amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Moisés, ele chega diante de Deus e Deus fala: filho, eu estou cansado desse povo que você está libertando do Egito. Estou cansado desse povo. Eu vou exterminar esse povo. Povo rebelde, desobediente. Aí Moisés diz: ops! Ó Moisés se levantando contra Deus. O senhor falou o quê? Falei, vou exterminar esse povo, vou acabar com esse povo. Moisés falou: então, faz o seguinte, risca o meu nome do livro da vida. Dá para entender esse amor? Só entende esse amor quem foi lançado sobre o rio. Pastor, Moisés ama mais do que Deus? Só para te lembrar, foi Deus que escolheu Moisés, ele sabia quem estava escolhendo. Ele só queria provar para mim e para você que quem ele escolhe tem promessa e não muda até o final, porque quem tem promessa não se altera por qualquer negócio. Moisés não amava mais do que Deus, mas Deus amava tanto mais do que ele escolheu Moisés sabendo quem ele era. Porque se Deus escolhesse outro, ia dizer: Senhor, por favor, então leva esse povo mesmo, cardido que é sua graça. Se ele escolhesse o Rodrigo Ortun, meu Deus, eu falei: começa do primeiro ao último, Senhor. Vai com raio. Porque a gente é meio vingativo, né? Quando a gente está meio injuriado, fala assim: esse aí estou com raiva essa semana, pode aumentar fogo. Queima só, começa só na unha do pé dele para ele aprender. Mas Deus ama não só quem o agrada, não só quem faz bem para ele. Deus te amou ainda sendo pecador, diz o Senhor. Por isso que o amor de Deus é inefável, inexplicável. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Esse amor hoje está aqui. E Ele escolhe você. Deus te escolhe para que você e eu possamos vivenciar a plenitude dEle. Porque Deus não permitiu que a perseguição com Moisés ocorresse, porque Deus é ruim. Deus tinha uma promessa para usar este homem no deserto. Deus manda dizer para você que essas lutas que você está passando é para que promessas se cumprem. É para que milagres aconteçam. Hoje, Deus está dizendo: tu és um provedor de águas na vida de pessoas. Quando o Senhor diz que chamou os discípulos, diz: eu vos chamei para lavar os pés do teu próximo. Águas que desencardirão caminhos tortuosos. Por que pés? Porque pés fala de destino. Pés falas de sentido, pés falas de direção. Deus está dizendo: eu te chamei para mudar a direção de pessoas que andavam encardidas. Eu te chamei para mudar o destino de quem pisavam no lodo. Porque os pés que estavam sujos vão ser lavados e se tornarão pés santos e puros, diz o Senhor. Pés que pisaram no pecado, na promiscuidade, na prostituição, na idolatria, serão pés lavados e remidos pelo sangue de Jesus.
Hoje o Senhor está dizendo: se prepare para lavar os pés, se prepare para transformar pessoas, se prepare para restaurar pessoas, porque o poder de Jesus hoje diz: filha, filho, eu estou entregando essa água que dei a Moisés, e foi extraído das águas. Por qual motivo eu tirei das águas? Para que você tenha essência de água, a essência de cura, a essência de libertação, a essência de restauração. Tu não foi chamado para ficar olhando para o teu vizinho morrer, não. Tu vai saciar a sede dele, tu vai restaurar ela, ele, a tua família, porque você foi chamado para lavar os pés de quem está atolado, diz o Senhor. Se prepara, porque a glória de Deus hoje se manifestará através de você, porque dentro de você fluirão rios de águas vivas, diz o Senhor dos exércitos. Para você entender o amor desse Deus, o Senhor te amou, que Ele entregou por você Jesus na cruz, para que você tenha vida e vida em abundância, diz o Senhor. Receba este amor de Deus na sua vida, seja curado por esse amor, seja transformado por esse amor. Mas sabe o que Deus está me falando aqui? Tem pessoas que sabem que foi chamado das águas, tem pessoas que sabem que é o prometido, mas você está distante da promessa, está distante do propósito. Mas hoje Deus quer te levar ao propósito novamente. Deus quer dizer, lá na tua faculdade, lá na tua empresa, lá no teu trabalho, não é para você se moldar, não é para você se conformar, não, é para você ser água para aqueles que estão necessitados, é para você ser limpeza para aqueles que estão encardidos. Eles estão pecando, mas você não. Eles estão se prostituindo, mas você não. Eles estão desviados, mas você não. Você é Moisés, você é libertador de um povo perdido, diz o Senhor. Abandá, chore, calamácia.